Amém. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Zacarias, capítulo 7. Pastor André, onde é que fica esse livro na Bíblia? Vai lá para o Novo Testamento, primeiro livro de Mateus, aí volta 2. Malaquias, Zacarias. Penúltimo livro aí do Antigo Testamento. Enquanto você abre aí Zacarias capítulo 7, eu quero lembrar você de um comercial muito antigo. Eu era criança ainda quando passava esse comercial. Comercial de um produto chamado Denorex. Quem aqui lembra Denorex? Então você já denunciou a sua idade. O Denorex se tornou muito conhecido pela campanha publicitária, aquela frase emblemática que dizia: parece, mas não é. Eu acho que era um negócio de shampoo anti-caspa, né? Que a embalagem parecia de remédio, mas eles diziam que não era remédio, que era shampoo. Então ficou essa campanha do parece, mas não é, né? E eu queria conversar com você nessa manhã sobre o perigo de nós estarmos vivendo algo que parece, mas não é. E para contextualizar você aqui nessa mensagem, no texto bíblico que nós vamos entrar daqui a pouco, o povo de Israel volta do cativeiro, depois de 70 anos, onde eles experimentaram ali uma dura disciplina do Senhor por causa da sua desobediência, dos seus caminhos perversos. Eles são então exilados na Babilônia e depois de 70 anos, cumprindo-se aquilo que havia sido declarado pelo profeta Jeremias, eles voltam e começam a reconstrução do templo em Jerusalém, porque aquele templo tinha sido destruído. E 2 anos depois que eles estão reconstruindo o templo, essa palavra vem ao profeta Zacarias como uma resposta dada a uma comitiva que foi enviada até Jerusalém aos sacerdotes e aos profetas, perguntando se o povo deveria continuar chorando e jejuando no 10º dia do 5º mês, como eles faziam todos os anos. E aí é como se eles dissessem para o Senhor: Senhor, ao longo desses 70 anos, nós já nos arrependemos, nós já mostramos isso através do choro e do jejum, a gente deve continuar com essa prática? E aí, em resposta a essa pergunta, o Senhor denuncia o perigo do falso arrependimento. O Senhor diz que aquele arrependimento era um arrependimento denorex, parecia, mas não era um arrependimento verdadeiro. E esse é o tema da nossa mensagem dessa manhã: cuidado com o falso arrependimento. Então vamos lá para o texto bíblico, a partir do verso 1. Diz assim, eu estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada: no 4º ano do reinado de Dario, no 4º dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem-Meleque e seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Uma pausa aqui, queridos. Qual que era a prática dos judeus? Por que eles estão enviando essa pergunta? Porque para o judeu a figura do templo era algo muito profundo, muito importante na vida do povo. Então, quando Nabucodonosor com suas forças invadiram Jerusalém e destruíram o templo, queimando, ele foi reduzido a cinzas. A partir daquele evento catastrófico, daquele evento terrível, o povo determinou que naquele mês, naquela data em que o templo foi queimado, eles proclamariam choro e jejum por todo o tempo. E eles assim o fizeram por 70 anos.
todo dia 10º do 5º mês, que era a data em que o templo foi incendiado, eles separavam para chorar e jejuar e lamentar pela destruição do templo. E também no 7º mês, eles também praticavam o jejum, porque o 7º mês marcava a morte, o assassinato de Gedalias, que era o judeu que Nabucodonosor tinha deixado como governador diante daqueles remanescentes em Jerusalém. Só que vieram alguns que não aceitavam aquela liderança de Gedalias e o assassinaram. E não somente assassinaram Gedalias, como soldados de Nabucodonosor. E diante desse assassinato, desse massacre, o povo remanescente ficou apavorado, com medo de que Nabucodonosor viesse então e os exterminasse completamente. E diante daquele terrível medo, eles decidem fugir para o Egito, algo que Deus tinha falado por boca de Jeremias que eles não deveriam fazê-lo, mas eles estavam com tanto medo que decidiram fugir. Então o 7º mês também marcava um jejum por conta da morte de Gedalias. E a partir dessa pergunta que eles fazem, por que eles estão fazendo essa pergunta? Porque agora eles estão num momento em que eles não mais estão no cativeiro, eles voltaram para Jerusalém, a cidade está sendo reconstruída e sobretudo o templo, que está em um estágio bem avançado. Afinal de contas, foi 2 anos depois dessa palavra profética que o templo foi concluído. Então, quando eles veem a obra avançando, o povo retornando, a cidade começando a viver, a ter vida novamente, aquele lugar outrora desolado, eles mandam uma comitiva e fazem essa pergunta: tá, então durante 70 anos nós jejuamos, nós choramos, mas agora nós já temos o templo de volta, quase concluído, nós temos o povo de volta, a cidade sendo reconstruída. Faz algum sentido, Senhor, a gente continuar jejuando, se arrependendo e chorando? Essa é a pergunta, esse é o contexto. E aí no verso 4 diz: então a palavra do Senhor dos exércitos veio a mim dizendo. Então o Senhor responde aquela pergunta falando por boca de Zacarias. E na resposta que o Senhor traz aqui, queridos, nós aprendemos 3 lições muito importantes sobre o falso arrependimento. Primeira lição é que a motivação dos judeus estava errada. Aquele arrependimento era um arrependimento, como eu disse, denorex, era um falso arrependimento, porque a motivação deles estava errada. Veja comigo os versos 5 e 6. O Senhor denuncia isso dizendo: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos, comem e bebem. O que o Senhor estava dizendo aqui, queridos? Que a motivação com a qual o povo cumpria aquele ritual, na verdade não era um arrependimento. Eles estavam clamando e suplicando e jejuando, se abstendo de alimentos, como uma forma de torcer o braço do Senhor para que Deus mudasse de ideia em relação à disciplina, ao juízo que tinha sido dado, que eles ficariam 70 anos numa outra terra. Então eles estavam numa situação, durante aqueles 70 anos, de desconforto, de privação, de vergonha, de cativeiro. E ao longo desses 70 anos, todos os anos naquela data, eles choravam e jejuavam, parecendo que estavam arrependidos, quando na verdade tudo que eles queriam era que Deus mudasse de ideia e interrompesse aquele processo, aquela disciplina. E nós devemos avaliar a motivação de tudo que nós fazemos, queridos. Porque diante da disciplina do Senhor, a nossa atitude deve ser de um genuíno arrependimento. Veja, quando eu choro, derramo lágrimas, jejuo, e parece que eu estou me arrependendo, mas no fundo, lá no íntimo do meu coração, o que eu estou querendo é me livrar de uma situação de desconforto, é melhorar a minha condição, é quando eu estou fazendo algo pensando em mim, ali não existe um arrependimento verdadeiro. E é isso que Deus está falando para o povo.
Ele disse, olha, quando vocês jejuaram esses 70 anos, será que é para mim que vocês estavam jejuando? Ou vocês estavam buscando algum benefício para vocês? Então isso aqui me leva a pensar, e eu quero pensar isso com os irmãos, que o verdadeiro arrependimento não é aquele que busca o que eu vou ganhar com isso. Porque essa é a frase desse século consumista e capitalista. A gente tem a tendência de perguntar isso, né? Mas o que eu vou ganhar com isso? Talvez eles não disseram com essas palavras, mas é o que estava no coração. Tá, o que eu vou ganhar com isso? Com essa história de chorar e jejuar. E o Senhor está dizendo, olha, isso aí não é um arrependimento verdadeiro. Porque quando vocês tiverem uma atitude de chorar, de jejuar, de sentir vergonha pelo pecado que cometeram, de sentir repúdio, tristeza por aquilo que vocês cometeram, quando vocês olharem para o pecado com as mesmas lentes com que eu o olho, então vocês terão se arrependido. Quando vocês chorarem, não porque vocês estão sentindo dor, desconforto, privação, mas quando vocês chorarem porque vocês estão tão contristados por ter entristecido o meu coração, por estarem convictos de que suas escolhas foram escolhas que me entristeceram, então vocês estarão vivendo um arrependimento verdadeiro. E o Senhor aqui então alerta aqueles que mandaram a comitiva com essa pergunta, dizendo: aprendam o que é o verdadeiro arrependimento. Tenham a motivação correta. Sabe, queridos, quando nós fazemos algo de errado e o Espírito de Deus vem e nos mostra o que nós estamos fazendo de errado, muitas vezes a consequência dos nossos erros traz desconforto, traz dor e sofrimento. E se nós não cuidarmos, a gente vai para a casa do Senhor, a gente vai para o culto, a gente vai para um lugar de aparente quebrantamento, chorando, jejuando, lamentando, mas tudo que a gente quer no fundo do coração é sair daquela condição desconfortável. Isso não é arrependimento, isso é um arrependimento denorex, é um falso arrependimento. O verdadeiro arrependimento é aquele que você chega diante de Deus, chora, lamenta, jejua e se quebranta, por vergonha do que você fez, por saber que entristeceu o coração do Pai. Jeremias 17:10 diz: eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos. Você pode enganar as pessoas ao seu redor, com seu lamento, com a sua lágrima, com seu jejum. Você pode enganar até você mesmo. Mas o Senhor conhece, Ele sonda a mente e o coração. Por isso Ele responde: foi para mim que vocês jejuaram? Ou foi para vocês mesmos? Foi para o seu próprio benefício? Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 3 sobre tudo aquilo que nós fazemos. E o Senhor que sonda a mente e o coração conhece a nossa motivação. Então, quando a nossa motivação for para o nosso próprio benefício, para a nossa glória, para a nossa exaltação, isso não tem valor nenhum diante de Deus. E ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 13: a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Então, tudo que você faz, seja no ministério, seja no trabalho, seja na família, tudo aquilo que você faz, a Bíblia diz que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. E quando eu estou fazendo algo, e sutilmente no meu coração, às vezes sem eu nem perceber, o que eu estou buscando é o aplauso humano, é o reconhecimento, é que as pessoas me elogiem, é que as pessoas vejam e me admirem. As pessoas podem até fazer isso, mas naquele dia diante do Senhor, essa obra vai ser queimada e não vai ter valor nenhum.
Mas quando eu faço porque eu amo a Jesus, porque o desejo mais profundo do meu coração é que Ele seja exaltado, é que as pessoas se voltem para Ele através daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou dizendo. Quando o sincero desejo do meu coração é como as palavras de João Batista que diz, convém que Ele cresça e eu diminua. A atenção não tem que ser para mim, tem que ser para Ele. Aí eu estou com a motivação correta. Por isso que Jesus vai falar no capítulo 6 de Mateus, Ele vai dizer, olha, quanto à nossa forma de orar, de jejuar, de ajudar o carente, o necessitado, se a gente fizer isso para ser visto pelos homens, somente essa será a nossa recompensa. Mas aqui nessa resposta que o Senhor fala, em Zacarias capítulo 7, para aquela comitiva, nós aprendemos também que não apenas a motivação deles estava errada, mas a atitude também estava errada. Por isso era um arrependimento falso. Veja aí comigo os versos 9 e 10 do capítulo 7 de Zacarias. Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam? Quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a Cefelá eram habitados. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falou o Senhor dos exércitos, julguem segundo a verdade, sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros, não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Então aqui o Senhor vai dizer, olha, vocês estão fazendo um ritual, vocês estão focando naquilo que é aparente, no externo, vocês estão praticando um jejum, vocês estão chorando e fazendo orações de lamento, mas a atitude de vocês no dia a dia, quando passa esse 10º dia do 5º mês, no dia a dia, nos relacionamentos de vocês, no trabalho, em casa, na vizinhança, na forma como vocês lidam com o trabalho, vocês vivem de uma forma ímpia. Vocês não estão praticando a bondade, a misericórdia e o amor uns para com os outros. No seu coração, no íntimo, vocês estão planejando como se dar bem, como prejudicar o próximo em detrimento de você ter algum lucro com isso. Vocês estão desprezando o necessitado, o órfão, a viúva, o estrangeiro. Então, de que adianta a cerimônia? De que adianta o jejum? De que adianta o lamento? De que adianta todo o ritual se essa cerimônia religiosa que vocês fazem, se essa performance não é acompanhada de uma genuína atitude de mudança de comportamento? É por isso, queridos, que quando João Batista vê os religiosos vindo até ele, porque ele batizava para arrependimento, ele denuncia os líderes religiosos, e ele diz assim, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E ele vai dizer, olha, produzam frutos de arrependimento. Não basta vocês virem aqui, darem um mergulho nesse rio, e achar que estão arrependidos, e sair proclamando agora somos santos porque nos arrependemos. O arrependimento genuíno, ele vai muito além de um ato cerimonial. Ele é evidenciado sobretudo com atitude de vida no dia a dia. E é isso aqui que o Senhor está denunciando a eles. Então eles chegam ali com essa pergunta, e o Senhor diz para eles de que vale um dia proclamado para ser um dia de humilhação, se não existe um coração de humilhação. É a mesma denúncia que Isaías tinha feito muitos anos antes. Isaías 58, se você quiser acompanhar, versos 2, 3 e 5. Isaías, o Senhor tinha falado a mesma coisa através do profeta Isaías, quando eles ainda estavam na sua terra, quando as cidades não estavam desoladas, quando eles ainda tinham a chance de se arrepender genuinamente, para que não acontecesse aquela disciplina. O Senhor fala em Isaías capítulo 58, a partir do verso 2,
Olha o que o Senhor fala para o povo. Como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses. Está vendo como é que é um jejum, um arrependimento falso? E oprimem os seus trabalhadores. Seria este o jejum que eu escolhi? Que num só dia, ou que apenas em um dia, a pessoa se humilhe, incline a cabeça como um junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável do Senhor? Querido, isso aqui é uma religiosidade, é um orgulho religioso. Se eu sou um cumpridor de rituais, de ritos, com uma aparência de piedade, com uma aparência de quebrantamento, de submissão a Deus, eu estou sendo um hipócrita. E é importante que a gente entenda isso, porque nenhum de nós, incluindo a minha pessoa, nós não somos perfeitos. Nós erramos. Aqui e ali nós tomamos uma decisão, nós falamos uma palavra, nós temos alguma reação que entristece o coração de Deus. O meu ponto é quando isso chega, quando o Espírito de Deus me convence disso, qual que vai ser a minha atitude? Eu vou emplacar uma performance religiosa para fingir que estou arrependido? Eu vou proclamar um jejum, um choro e lamento, pensando que é isso aí que vai assegurar que eu estou arrependido? Ou eu vou me quebrantar diante do Senhor e assumir um compromisso e uma postura de dizer: a partir de hoje, eu vou mudar em relação a essa área da minha vida. Esse é o arrependimento genuíno. Mas aí, queridos, nós aprendemos uma terceira lição na resposta que o Senhor dá. E a terceira lição sobre essa questão do arrependimento é que o falso arrependimento nos impede de sermos ouvidos por Deus. O falso arrependimento impede que o Senhor nos ouça. Veja comigo os versos 11 a 14 do capítulo 7 de Zacarias. Porém, eles não quiseram atender. Então o Senhor está falando: olha, durante todo aquele tempo, antes do cativeiro, eu mandei os meus profetas, um atrás do outro, chamando o povo para abandonar os seus maus caminhos, a idolatria, as coisas erradas que faziam, para não ficarem somente no cerimonial, mas para que houvesse um quebrantamento genuíno, uma mudança de atitude. Mas o Senhor vai dizer: porém eles não quiseram atender, e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Deixa eu falar uma coisa para você. A questão de fechar os ouvidos está sempre ligado a um coração duro. O coração duro, o coração que não é quebrantado, é aquele coração que fecha os ouvidos à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus, ele vem falar conosco. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O papel do Espírito Santo é sempre nos conduzir à verdade, é nos apontar à vontade de Deus. E quando o Espírito de Deus nos vê desencaminhando por uma coisa perigosa, algo fora da vontade de Deus, o Espírito de Deus vem até nós de diversas formas. Pode vir através de um sonho que você tem, através da palavra de Deus, quando você abre e o próprio Espírito te confronta pela palavra, através da voz interior do Espírito de Deus te alertando, ou às vezes ele levanta um pastor, levanta um irmão em Cristo, levanta um profeta, enfim, o Senhor fala de diversas maneiras.
E Ele tenta nos alertar, abrir os nossos olhos, o nosso entendimento. Mas quando você ouve aqueles alertas e você decide rejeitar ou não ouvir, não obedecer, porque a palavra ouvir e obedecer é a mesma no hebraico, é chamar. Quando você decide não dar atenção àquela voz, você endurece o teu coração como diamante, conforme ele diz aqui. E o texto segue dizendo: daí, ou por causa disso, veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: olha, eu clamei a vocês, eu pedi que vocês me ouvissem, e vocês não quiseram, então eu vou fazer a mesma coisa. Agora vocês estão clamando a mim, e eu também não vou ouvir vocês. Queridos, o falso arrependimento nos bloqueia de sermos ouvidos pelo Senhor. E o texto segue dizendo: como uma tempestade eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Olha o que o Senhor está dizendo: que aquela terra, que agora eles, ano após ano, no 10º dia do 5º mês, jejuavam e lamentavam por aquela terra ter se tornado desolada, o templo ter sido destruído, a casa do Senhor ter sido queimada, ano após ano, lembrando daquela situação terrível. O Senhor está dizendo: um dia essa terra foi próspera, um dia essa terra foi abençoada, um dia eu estendi o meu favor para com a sua vida, para com vocês, para com o meu povo, eu os fiz prosperar, eu os abençoei, eu os edifiquei, eu dei essa terra para vocês, vocês habitaram, terra como eu prometi, terra que manava leite e mel. Mas esse lugar, outrora tão abençoado, onde vocês tiveram tantos momentos de alegria, por causa do pecado, da dureza de coração, de não ouvir a minha voz, eu me irei e a tornei numa terra desolada e devastada. Sabe, queridos, às vezes é isso que acontece conosco. A disciplina do Senhor, ela vem dessa forma. Algo que o Senhor nos deu e que Ele se alegrou em nos dar e nos abençoar. Seja o trabalho, seja a família, seja um bem, um ministério, uma carreira. E a gente se alegrou tanto quando recebeu aquilo da parte do Senhor. E começamos a desfrutar daquela bênção até que aquilo virou um ídolo, até que aquilo cresceu, até que aquilo roubou o nosso coração. E o nosso coração já não era mais sensível à voz do Senhor. Então aquilo que um dia foi bênção para nós, agora se tornou uma separação entre nós e o Senhor tira e destrói, porque o teu coração é alvo, é objeto do amor de Deus. Que você perca tudo, mas que o Senhor não te perca. Então toda aquela aparência de piedade, as orações, a fala, as roupas, as frequências, as reuniões religiosas, as orações, os jejuns, tudo isso sem um coração verdadeiramente arrependido, sem uma mudança de comportamento, isso produz a ira de Deus, que nos impede de sermos ouvidos e atendidos. Vamos ver novamente Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2. Isaías fala a mesma coisa para o povo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os seus pecados, e os pecados que vocês cometem, o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Quando você está vivendo naquilo que está fora da vontade de Deus, quando você está
conscientemente, deliberadamente, sabendo que aquilo é errado, insistindo, obstinadamente vivendo fora daquilo que é o propósito de Deus para a tua vida, você vai clamar e não vai ser ouvido. Porque é o Senhor que diz isso. Então eles clamaram a mim e eu não os ouvi. Porque eu tinha clamado a eles e eles não me ouviram. A pior coisa que você pode fazer para você mesmo, queridos, é desprezar a voz de Deus e endurecer o seu coração. Você bloqueia a tua comunhão com o Senhor. Lembram de Davi? Lembram de Saul? Saul tinha um coração rebelde e obstinado. E ele morreu de uma forma trágica. Ele buscou ouvir Deus. Ele tentou de todas as formas e Deus não falou com ele nem por sonhos, nem por profecia, nem por visão, nem através do Urim, do Tumim, nem pela consulta que fazia o sacerdote. E ele, tão desesperado em ouvir a voz de Deus, ele resolve invocar uma médium lá em Endor. Por quê? Porque Deus não lhe ouvia mais as orações. Resultado de um coração endurecido. Foi a mesma situação com Eli, sumo sacerdote, que ocupava a posição de mais alta honra na nação. Mas porque o coração dele endureceu diante daquilo que o Senhor havia denunciado como pecado dos seus filhos na casa de Deus, ele não os repreendendo, chegou um momento que, sendo sumo sacerdote, ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus. E o Senhor vai se revelar através de um garoto chamado Samuel, que está no templo, mas o sumo sacerdote não é capaz de ouvir. Porque a dureza do nosso coração, queridos, nos impede de sermos ouvidos pelo Senhor. Então essa é a consequência do falso arrependimento. E o Senhor manda essa resposta para eles. Então, concluindo, fechando aqui essa mensagem, para a gente orar, o Senhor espera que humilhemos o nosso coração com um arrependimento sincero. O Senhor espera que tenhamos a atitude correta, não apenas o ritual, mas a mudança de comportamento, evidenciando uma determinação de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Em terceiro lugar, uma vez que nos humilhamos, que mudamos a nossa atitude, o grande prazer do Senhor é nos ouvir, nos abençoar e nos fazer prosperar. Amém? É uma palavra tão simples, não é nada que você não saiba. Mas há palavras que o Senhor coloca em nosso coração para trazer, porque nós precisamos ser lembrados. Eu quero convidar você agora a ficar de pé. Nós vamos daqui a pouco passar para o momento da ceia. As instruções que Paulo escreve à igreja de Corinto, ele vai dizer exatamente sobre isso, sobre o perigo do falso arrependimento. Ele vai dizer: examine-se o homem a si mesmo, antes de comer, antes de participar da ceia. Gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse na tua vida. Pense em situações que talvez você está aí nessa queda de braço, como disse o pastor Cote, com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus querendo vencer você e você resistindo. Estevão falou para aqueles religiosos que estavam ali, os membros do Sinédrio, disse: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã. Eu não sei como é que está a tua vida, qual é a área que o Senhor está insistindo com você, que o Senhor tem falado com você. Talvez ninguém sabe disso, só você e Deus, mas você tem ouvido, vez após vez, continuamente, aquela voz dizendo: filho, renuncia a isso, abre mão disso, filho, deixa isso, filha, muda, deixa essa prática, deixa esse caminho, abandona isso. Eu não sei o que é, mas nessa manhã, queridos, nós não combinamos nada. Pastor Marcos não sabia do que ia pregar, não sabia do que a Elise ia cantar, e o Senhor veio conduzindo tudo nessa questão do arrependimento.
Eu creio que o Senhor está querendo trazer algo para a igreja, porque é no ambiente de um genuíno arrependimento que se torna um solo extremamente fértil para o avivamento, queridos. Às vezes a gente pensa em avivamento como sendo aquele lugar onde acontecem os milagres, as curas, as coisas maravilhosas, e eu quero te dizer que o Senhor não se impressiona com nada disso, porque quem faz isso é Ele. Mas quando o Senhor encontra um coração quebrantado, ou com a boca no pó, chorando, confessando os seus pecados, reconhecendo o quanto que feriram, entristeceram o coração de Deus, quando o Senhor encontra em mim e você um coração verdadeiramente quebrantado, consciente e determinado a mudar a atitude, a produzir frutos de arrependimento, daí, querido, nós temos tudo para experimentar um romper de glória, de milagres, de maravilhas, porque não haverá nenhuma barreira, o canal estará totalmente desbloqueado, o Senhor ouvirá as nossas orações. Então comece a falar com o Senhor aí, comece a colocar diante dele. Se você foi tocado por essa palavra, se o Espírito de Deus confirmou no seu coração áreas da tua vida, e comece a falar com o Senhor e dizer: Senhor, que hoje, Pai, hoje está sendo um dia, um marco na minha vida, Senhor, assim como aqueles homens estabeleceram um marco quando a casa do Senhor foi destruída e queimada, hoje é preciso estabelecer um novo marco, um marco onde a casa é reconstruída, um marco onde uma nova etapa, um novo momento no teu relacionamento com Deus é estabelecido a partir de um quebrantamento verdadeiro, genuíno, não de um falso arrependimento, mas de uma mudança de atitude em todos os sentidos na tua vida, no trabalho, em casa, na família, na carreira, no ministério, na tua comunhão com Deus, no lugar secreto, nas tuas atitudes, nas tuas palavras, nos teus pensamentos, no teu olhar, naquilo que você ouve, naquilo que você investe o teu tempo, naqueles lugares e situações onde ninguém pode te ver, mas o Senhor está te vendo. Que tudo que você faça, pense, seja para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que o Senhor nos traz nessa manhã, tão elucidativa, tão clara, uma revelação que vem do céu, porque o Senhor nos chama para esse lugar de um contínuo quebrantamento, de uma dependência, Senhor, e nós não confiamos em nós não queremos sair daqui para um lugar de um orgulho religioso, nos sentindo melhor ou superiores a qualquer outra pessoa, mas nós queremos sair daqui, Senhor, convictos de que precisamos da tua misericórdia em todo o tempo, até mesmo para vivermos uma vida de santidade, mas nós queremos, Senhor, responder ao clamor do teu Espírito nessa manhã, e viver um arrependimento genuíno, Pai, a cada dia, a cada momento, Senhor. Não esperar, não deixar para depois, quando cometermos um pecado, Senhor, não insistirmos naquilo, mas rapidamente voltar para o lugar de quebrantamento, de arrependimento, de mudança, porque o bem mais precioso que nós temos é o Senhor, Pai. Tudo nessa vida é efêmero, tudo vai passar, não vamos levar nada daqui, Senhor, mas o nosso maior tesouro é o Senhor, e tudo que nós não queremos, Pai, é entristecer o teu Espírito Santo. Transforma o nosso coração, como nós cantamos aqui, dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Leva-nos de volta para casa, Senhor, a esse lugar de quebrantamento. Eu abençoo essa igreja, eu abençoo cada um dos meus irmãos, eu abençoo aqueles que estão acompanhando de suas casas, aqueles que vão ter acesso mais tarde a essa ministração. Toca, transforma os corações para a glória do teu nome, em nome de Jesus.